Olá, irmãos de fé. Voltamos hoje para a pergunta 81. Vamos ser um pouquinho mais sucintos porque os vídeos já estão voltando a ficar longos. Não é minha intenção aqui que os vídeos fiquem longos, porque senão fica aquela sensação que você não tem tempo para assistir, né? Que o vídeo seja de fato um vídeo possível de ser assistido por qualquer pessoa. Essa é a minha intenção. Também porque ultimamente estou meio sem tempo de ficar gravando, né? Então tá chegando as minhas férias, não férias, né? Não é uma coisa que tipo, nossa, que férias, né? Mas é um recesso importante, né? Porque eu vou lá visitar meus pais, né? Mas enquanto não chego lá, está chegando o dia de ir para lá. Hoje já é dia. Ah, hoje já é 11. Já estou chegando aí, né? Na hora que esse vídeo. Eu gravo o vídeo antes, mas eu hoje nem lembrava que hoje é dia 11, né? Então, quando esse vídeo for publicado, eu devo estar na estrada. Está chegando aí em Piracuruca, né? Então, vamos descobrir isso daqui a pouco, né? Agora, na pergunta de hoje, diz o seguinte. Eu já perdi um minuto falando besteira. Bom, Maria teve outros filhos além de Jesus? E o catecismo diz que não. Jesus é o único filho biológico de Maria. O único. O único filho que nasceu da Virgem Maria foi Jesus Cristo. E por que se pergunta isso? Maria teve outros filhos. Por quê? Jesus Cristo é o único filho de Deus. Então Deus não teve outros filhos. Deus não impôs, não enviou o seu Espírito Santo a nenhuma outra mulher e nem outra vez a Nossa Senhora. Por isso ela é virgem. Então ela não teve outros filhos. Porque se tivesse outros filhos, esses filhos não seriam mais filhos de Deus, seriam filhos de José ou filhos de qualquer outro homem, né? Agora, isso é partir do fato de que na Escritura aparece uma expressãozinha chamada irmãos. Ah, os irmãos de Jesus. Esses irmãos de Jesus são filhos de Nossa Senhora? São filhos de quem? São filhos de José? De um outro casamento? Então, o que é? Então, já na Igreja Antiga, se partia do princípio de que a virgindade de Maria era perene, ou seja, durou para sempre. Sempre quer dizer que chega até o dia de hoje. O que excluía a ideia de que Jesus tivesse irmãos biológicos. Então, desde o começo da Igreja, aqueles que estavam muito mais próximos do fato revelado, conviveram com Nossa Senhora, conviveram com os apóstolos, os santos primeiros, né? Eles estavam ali muito mais perto do fato e desde aquele tempo eles já acreditavam que Nossa Senhora era virgem, sempre foi virgem. Então Jesus não podia ter tido outros irmãos, não podia. Em aramaico, a língua mãe de Jesus, como a minha língua mãe é português, tem outras pessoas que têm como língua mãe o espanhol, outras pessoas têm como língua mãe o guarani, outras pessoas têm como língua mãe o castelhano, outras pessoas têm como língua mãe o alemão, e assim por diante, né? Cada um tem sua língua mãe. A língua mãe de Jesus, ou seja, a língua que Jesus falava quando estava sendo educado ali, dizendo as suas primeiras palavras, foi em aramaico. Nesta língua mãe de Jesus só existia uma palavra para irmão, irmã, primo e prima. Hoje nós fazemos a diferença. Esse aqui é meu irmão, nasceu da minha mãe. Esse aqui é meu primo. Na língua portuguesa, em outras línguas, é muito fácil fazer essa diferença. Para os arameus, eles não tinham várias palavras para dizer isso, porque a língua era relativamente pobre, né? Eles tinham uma expressão que designava aquelas pessoas que faziam parte da sua família. Para você ter uma ideia, por exemplo, barro. Barro é praticamente a mesma raiz da palavra homem. E por isso que Adão vem do barro, porque Adão foi feito com o barro, e o barro ali tem tudo a mesma raiz, né? É bem Adão, filho do homem porque Adão está ali na raiz da palavra barro, né? Então, muitas raízes de palavras em aramaico dão origem a muitas palavras. Tem muito significado. Você só vai entender se você estiver no contexto daquilo ali. Bom, então o fato é que não existia uma palavra que diferenciasse que fulano é irmão e que fulano é primo. Onde, nos evangelhos, se fala de irmãos de Jesus, por exemplo, em Marcos capítulo 3, versículo de 31 a 35, aparece aí essa expressão. Estão se referindo, quando aparece essa expressão irmãos,
está se referindo aos parentes próximos de Jesus. Então, essa é a questão e aquilo que a igreja aceita como teoria mais aceita. Poderia-se também dizer, existe uma outra teoria, que José, antes de se casar com Nossa Senhora, ele teve uma outra união, ficou viúvo, né? E daí teve outros filhos, e estes filhos, esses irmãos de Jesus, seriam da parte do pai e não da parte da mãe. Mas são todas, assim, suposições. Essa também é plausível, né? Possível, assim, uma possibilidade remota, uma possibilidade muito mais tangível, né? Uma possibilidade muito mais acertada segundo a igreja, porque a resposta que ela coloca aqui no catecismo é essa. Então, é aquela que ela que ela quer se guiar de forma mais direta, né? Então, não havia uma palavra e por essa ausência de uma palavra, de uma expressão que contemplasse esse sentido de primo, parente próximo e tal, então todos foram abarcados num único conceito, que é irmão. E aí causa às vezes confusões, mas não são irmãos biológicos. Podemos ficar tranquilos, não são irmãos biológicos de Jesus. Se não são irmãos biológicos de Jesus, Maria continua sendo virgem, aquilo que nós comentávamos no vídeo anterior. Então nós vamos aprendendo. Estes não são dogmas, mas não necessariamente vamos aprendendo dogma, vamos aprendendo que as relações que existem entre Nossa Senhora e Jesus Cristo estão intimamente ligadas e nós precisamos descobri-las, né? Isso não passou pela nossa cabeça, mas deve passar, deve se aproximar. E por hoje ficamos mais uma vez, né? Ficamos por aqui. Amanhã nós retornamos para a nossa pergunta de número 82, que continua tratando sobre Nossa Senhora.